Somos Todos Mestres. Hoje daremos continuidade ao episódio sobre a abertura do terceiro olho. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Mestres, o podcast de número 1 em língua portuguesa, que reúne 3 das maiores celebridades na área dos estudos e experiências da expansão da consciência cósmica para um mundo melhor. Nossos avatares são Erika Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa, e Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá a todos os queridos ouvintes do podcast Somos Todos Mestres. Hoje continuamos o nosso bate-papo sobre a abertura do terceiro olho. E como a Cris estava comentando, de muitos médiuns, estarem perdidos, acredito que tudo é uma rede, tudo é uma cadeia. Justamente isso está acontecendo hoje em dia, acho que até mais, por conta desse distanciamento que passamos durante muitos anos, esse distanciamento mesmo, dessa abertura do terceiro olho, distanciamento dessa parte mais espiritual. Agora, todos esses trabalhos e todas as pessoas que estão nos ouvindo, desenvolvendo, descalcificando o coração, né, Cris? Sim. E desenvolvendo a abertura do terceiro olho, tudo isso auxilia, inclusive, para essas pessoas, esses médiuns que passam por esses processos de não saber o que está acontecendo com eles, não saber lidar, vai auxiliar também para essas pessoas, porque eles vão começar a entender que o que eles têm são habilidades, são particularidades que são comuns, fazem parte. Nós não estamos aqui isolados. Não é porque estamos aqui vivos, encarnados, que estamos isolados dos outros planos, dos planos mais sutis. Pelo contrário, estamos conectados. Isso aí é verdade. Quando a gente abre o terceiro olho, você percebe, como eu disse antes, que na verdade é uma iluminação do seu próprio caminho, da sua jornada. E quanto mais você caminha nesse rumo da expansão da consciência, você vai vendo que tudo está realmente conectado e esse véu que vai separando, ele vai se dissolvendo. E tem um documentário, não sei se vocês duas já assistiram, chama Wake Up, que é um rapaz que ele tinha uma vida normal como todo mundo. Ele acordava, ele trabalhava, ele pagava as contas dele, saía com os amigos para tomar a cervejinha dele e fumava, tudo normal. E um dia ele estava num quarto de hotel e ele teve uma visão. Isso nunca tinha acontecido com ele. Ele viu na parede assim, do hotel uma moto indo, batendo e a pessoa morrendo. No dia seguinte, o melhor amigo dele, ele recebeu a notícia que o amigo dele morreu no acidente de moto. Vocês assistiram esse documentário? Vi. Gente, é fabuloso. Esse eu não vi. E ele começou a ver mandalas nos céus e luzes, ele começou a ver a aura das pessoas, ele começou a ver formas e sombras, ele começou a ver de tudo. Ele começou a ver pessoas que não estão mais aqui no corpo físico, ele começou a ver de tudo. Ele ficou tão perturbado, que ele foi no psiquiatra. E o psiquiatra fez todo tipo de exame, falou, você está normal. E ele começou uma jornada de buscar respostas. Ele viajou pelo mundo inteiro, procurou todos os líderes espirituais, mentores, xamãs, e foi procurando. Pesquisas em universidades. Que coisa linda! Isso, ele buscou tudo, e porque ele queria entender o que é que está acontecendo comigo. Eu não aguento mais ver essas coisas. O olhar dele era de perturbação mesmo. E foi justamente numa tribo nativa americana, num retiro, que ele ficou sozinho no meio do mato ali, teve que ficar sozinho sem poder sair de um círculo que eles fizeram lá para ele.
ele entrou em contato consigo mesmo, ele enfrentou todos os demônios interiores, dos medos que ele tinha do passado, as vivências, os dramas emocionais dele. Foi ali que ele conseguiu se conectar com ele. E o mais lindo de tudo é que esse rapaz hoje virou um produtor muito famoso, já entrevistou até Alanis Morissette e outras pessoas famosas. E ele está divulgando esse trabalho lindo, lindo de expansão da consciência, de conexão com o eu maior, de conexão com a fonte que tudo é. Então isso é um bom exemplo que quando você tem o seu terceiro olho aberto de uma hora para outra, ou que você tem essas capacidades de clarividência, mediunidade abertas da noite para o dia, isso perturba profundamente. Mas isso acontece porque a gente fez aquele episódio, né, chamado a missão de vida, missão de alma, e a gente falou tanto do propósito. Então esse rapaz, antes de vir para cá, para essa realidade física, de entrar nesse, entre aspas, videogame chamado Terra, ele planejou desenvolver um trabalho de ajudar os outros a despertarem. Mas ele se esqueceu disso, então ele se envolveu nessa vida, nas obrigações diárias e se esqueceu desse propósito dele. E chegou uma hora que o superior dele falou: hello, a gente não pode esperar mais, você já tá com 30 e tantos, a gente precisa de você. E pá, eles ativaram o avatar dele, é como um computador, você foi lá, baixou o programa e botou para rodar. Você não ia ficar esperando mais 10 anos para botar o programa no seu computador, você foi lá e ativou e pronto. Então ele ficou perturbado, e aí ele teve que fazer o caminho reverso, ele teve que buscar a expansão da consciência, a conexão com o eu superior, conexão com tudo que é, do que trazia, né, um ancoramento para ele entender o que estava acontecendo. Então, hoje ele faz um trabalho belíssimo que está ajudando milhares de pessoas pelo mundo. Mas e por que isso aconteceu, né? Há uma parte muito interessante do documentário, Érica, não sei se você lembra, quando ele foi para Roma. Ele foi para Roma e tem um moço lá, romano, que tira fotos, né? E aí essas fotos, quando ele revela, mostra pessoas que não estão encarnadas, mostram a aura, mostram umas coisas assim, né, que não está no plano físico. E uma das fotos que perturbou esse rapaz era o rosto de um extraterrestre. Você se lembra dessa parte? Não! É incrível, é maravilhoso, porque essa parte mostra o quão nós estamos conectados com os nossos irmãos estelares, e provavelmente aquele extraterrestre que estava ali era justamente a conexão familiar dele estelar e que ativaram ele aqui nessa realidade humana. Eu achei que para mim aquela foi a melhor parte do documentário, porque eu falei, tá explicado! Ele é um Starseed, né? Mas anyway, essa é a mensagem que eu queria passar, que não adianta a pessoa ficar focando em desenvolver habilidades extrasensoriais e eu quero fazer isso e fazer aquilo, se antes a gente não desenvolver essa conexão, intimidade com o nosso eu superior e também a gente se amar. Se amar, porque aí tudo se encaixa como um quebra-cabeças que você bota uma pecinha aqui, outra ali, tudo vai se encaixando perfeitamente, formando um quadro bonito. E nada é por acaso, né? Que nem você falou agora desse rapaz. Eu convivi com algumas pessoas que tinham esse tipo de mediunidade, de ver realmente, de ouvir. E eu consegui ver que é perturbador mesmo, porque a pessoa não tem paz. Quando ela tem esse canal muito aberto, ela vê muito escuta muito nitidamente, e nós somos rodeados por espíritos o tempo inteiro, né? A gente acha que não, que a gente está sozinho, não é assim. A gente sai na rua, aqui em casa, né? Em todo lugar tem. Então imagina uma pessoa que tem esse canal aberto e tem contato com essas, né, consciências o tempo inteiro. Deve ser perturbador, porque muitas vezes são entidades que precisam de ajuda, que não estão bem, que estão perturbadas, enfim. Eu imagino que deve ser muito difícil. Mas o que a Cris falou, né, de entrar em contato com o seu eu interior, de tentar entender o seu propósito de vida, porque nada é por acaso. Então, se você que está ouvindo a gente agora tem, né, esse tipo de mediunidade, você está numa dificuldade de querer entender, continua a sua busca. Por quê? Para tudo tem uma razão.
né? Sim. Que nem o exemplo desse rapaz, que em cima disso ele buscou e ele desenvolveu um propósito muito bonito. Então você também pode desenvolver. Se você tem esse canal aberto com essa facilidade, existem inúmeros caminhos que você pode seguir, aproveitando esse dom que veio com você, porque é um dom. Quando a gente não sabe lidar muito bem com isso, pode ser que não seja um dom, a gente pensa que não é, né? Você é perturbador, você não tem paz, é difícil. Com certeza a gente pensa que não é um dom. Exatamente. Mas quando você começa a tentar entender, a se estudar, a buscar respostas, você começa a conseguir lidar bem com isso, controlar isso, lidar melhor e analisar, né? Você está canalizando essa tua abertura para um determinado projeto, para um determinado propósito. Eu tenho certeza que coisas lindas podem surgir disso. Basta você querer procurar, basta você se interiorizar, que nessas coisas boas virão a partir desse dom que você tem. Então, acho que é importante, né, falar para o pessoal que tem esse tipo de abertura. Né? É fundamental a pessoa buscar isso, é por isso que eu sempre busco entregar uma mensagem lá no Cosmos Interior, falando para as pessoas: foquem no seu desenvolvimento interior e pessoal. Não fica perdendo tempo em assuntos sensacionalistas, extraordinários, que não vão te melhorar como ser humano, não vão te ajudar na sua questão emocional. Então, tem muitas pessoas que elas ficam muito, como se diz a palavra, interessadas e fascinadas pelo extraordinário. E o extraordinário não ajuda elas no dia a dia, na questão da autoestima, não ajuda ela a lidar com aqueles problemas que realmente estão ali para serem sanados, que é você não se perdoar, você não perdoar os outros, você não estar confortável no seu corpo. É por isso que é importante ter uma pessoa orientando passo a passo, dizendo: olha, isso aqui é mais importante, foca nisso aqui, faz esses exercícios, esse método é bom e funciona. E a pessoa tem que tomar a decisão com muita força de vontade, dizer: eu quero me transformar numa pessoa melhor, eu quero criar uma versão de mim que eu me sinta satisfeita, que eu me sinta em paz, porque eu vejo muitas pessoas que estão obcecadas, literalmente obcecadas com assuntos de teorias conspiratórias, de assuntos de fantasmas. Vocês já viram que os canais no YouTube que falam de fantasmas, eles têm milhares de seguidores, eles têm milhões, às vezes têm milhões. As pessoas estão fascinadíssimas com essa questão de fantasma, de monstro, de... Gente, os filmes de terror e de coisas são um dos mais populares que tem em Hollywood e tudo. Agora, essa fascinação que o ser humano tem por esse lado obscuro de filmes de terror, de saber de fantasma, isso na verdade desvia ele do caminho e do foco, que é o que está aqui nessa vida, para se autoconhecer e ter resposta para as perguntas: quem sou eu? De onde eu venho? Qual é o meu papel aqui nessa existência? E ela fica perdendo um tempo precioso, e quando ela chega no final da vida dela, ela olha para trás e fala: o que eu fiz? E muitas vezes a pessoa está ali no leito de morte carregando uma bagagem super pesada de mágoa, de rancor, e ela deixou de trabalhar aquilo porque toda a energia dela e o foco dela estava direcionado para umas coisas que não traziam retorno existencial. E o terceiro olho, mais uma vez eu digo, ele ajuda isso, a você ter um norte, um caminho. Fala: eu sei agora qual é o próximo passo para que eu me sinta bem sendo eu mesmo ou eu mesma, eu me sinta bem nessa minha pele, eu vejo a beleza na vida, porque vamos abrir o terceiro olho para ver a beleza da natureza, ver a beleza no sorriso de uma criança, para ver a beleza na existência de estar aqui e achar beleza nas coisas simples do dia a dia. Eu acho que o terceiro olho abrindo, a gente começa a ver com os olhos do coração. Essa que é a verdade. Você abre o terceiro olho e você começa a ver a vida de uma maneira que você nunca viu. Às vezes, no começo, você pode ficar meio chocado, porque você vê o mundo de uma forma que você fala: poxa vida, eu não imaginava que tinha tanta coisa acontecendo. Porque quando o seu terceiro olho está fechado,
Você acredita em tudo que a mídia fala. Se a mídia fala tire férias naquele lugar, naquele resort, você vai. Você não questiona, você quer fazer o que a massa está fazendo. Se a mídia fala, compra esse remédio que vai te fazer bem, você compra. Quando você abre o terceiro olho, é como se você colocasse óculos especiais e você começa a ver o mundo do jeito que é. Fala, poxa, tem essa... Igual a gente estava debatendo naquele episódio sobre a importância da alimentação sem carne, produtos animais, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria alimentícia, tem tanta coisa governando esse planeta e você abre o terceiro olho. Para mim, o primeiro impacto foi esse, botar esses óculos especiais de ver o que está acontecendo por trás da cena ali, sabe? Por trás dos bastidores. E a pessoa precisa ter um cuidado para não se prender a essa etapa. Essa é apenas uma etapa. É para te tirar daquele estado que você está indo com a massa, como ovelhas, como gado, sem questionar nada, e te botar numa outra fase que é, oi, acorda, o mundo é muito mais, não fica fazendo o que a televisão te fala para fazer os comerciais, não fica trocando de celular todo mês só porque a mídia fala que esse modelo novo é melhor, você vai despertando. Quando meu terceiro olho abriu, eu fui vendo essas coisas, essas sutilezas da existência e me ajudou a tomar decisões mais conscientes. Então, quando eu vou no supermercado, eu busco coisas mais saudáveis. Quando eu vou comprar uma roupa, eu busco uma roupa que vai durar mais para eu não precisar comprar todos os meses. E assim por diante. São pequenas decisões. E foi só abrindo o meu terceiro olho, por exemplo, que eu me tornei minimalista. Então eu não preciso consumir tanto. Eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não preciso comprar um celular todo ano. Isso também é uma característica muito importante da abertura do terceiro olho, enxergar por trás dos bastidores. Mais uma vez eu friso, não se atenham nessa etapa. Vocês passaram por essa etapa também, de ver como se estivesse com óculos especiais? É que, na verdade, é um processo diferente para cada um, né? Então, para mim... É engraçado, porque tem partes nossas, né, que vão se desenvolvendo mais do que outras, enfim. E essa de consciência no sentido material, eu sempre fui muito questionadora, isso desde pequena. Eu era aquela aluna problema. Tudo que o professor questionava, eu levantava a mão, eu queria entender, não, mas por que é assim? Aí o professor, mas por que é assim? E eu questionava em cima. Muito chata nesse sentido, eu queria entender o porquê das coisas. Então essa parte assim material, né, por exemplo, alimentação, até por influência dos meus pais. Sempre questionei muito, porque meu pai, ele é naturalista, né, sempre foi naturalista, ele fez macrobiótica, fazia jejum, então esse lado para mim, digamos que já estava claro. Para mim o boom mesmo, apesar de ter contato com espiritualidade desde pequena, foi justamente no lado espiritual. Né, esse despertamento, essa abertura desse contato mais forte, né, da intuição ser muito mais forte, enfim, desenvolvimento, né, do terceiro olho, foi mais nesse lado espiritual mesmo, consciencial, né. Essa parte material, eu acho que eu já tinha uma coisa assim mais... até dos meus pais, né, eu tive essa influência deles. Mas é muito legal compartilhar essas experiências, porque é o que a Erika estava falando no começo, cada um que é muito diferente. No final, a gente sabe que o resultado é igual, é a gente aprender a amar incondicionalmente. Né? É isso que a gente tem que aprender. O caso de cada um é muito específico, né? Muito assim, individual mesmo, muito diferente assim, em como ele vai acontecendo, né? Sim. É um barato ouvir, quando o pessoal compartilha no canal, eu acho muito legal. E é legal a questão da intuição, né? Ela realmente fica muito aflorada quando o terceiro olho abre. Parece que é o primeiro passo, assim, que fica... Nossa! Você sente que é aquele caminho ali e, de repente, tudo vai se encaixando porque você escutou a intuição. É verdade. Agora, você falou de intuição, com esse meu despertamento, né, que aconteceu em 2012, foi muito engraçado, porque, assim, quando eu era pequena... nos meus 12, 13 anos, eu acompanhava meus pais nos estudos deles, né? E na época, meus
kardecistas. Então a gente ia para os centros, eu adorava, achava super interessante. E eu fiz inclusive um curso de médiums para desenvolvimento mediúnico mesmo, mediunidade. Só que na época eu não desenvolvi nada. E eu fiquei até um pouco frustrada. Não foi nada, e todo mundo desenvolvendo, ia desenvolvendo, né, a escrita, né, psicografia, enfim, cada um estava desenvolvendo, e eu nada. Mas assim, foi bom porque eu fui aprendendo algumas coisas que me serviram para, né, mais adiante. Aí, quando eu despertei com essa abertura toda que eu tive, a questão ficou muito mais forte, foi uma coisa muito nítida, e eu parece que abri mais o meu canal com o outro lado. E foi nesse processo todo que eu tive mais contato com o meu mentor, que aí eu recebi mensagens dele, né, psicografia, que é um tipo de mediunidade que eu nem achei que eu tinha, mas na verdade eu tinha. Eu acho que é a questão, assim, também do tempo certo, né, de desenvolvimento. Tem um tempo certo. Então, esse despertamento, junto com as técnicas e os estudos, me proporcionaram essa abertura maior, né, do terceiro olho, e com isso, intuição, mediunidade, mas é um processo muito bonito, né? A gente maravilhoso. É muito emocionante muito quando a gente olha para trás e vê e fala, nossa, como eu mudei, quanta coisa eu conquistei, como é bom viver em paz e tranquilo, é como se a gente estivesse numa peregrinação dentro de nós mesmos. É uma peregrinação que cada caminho te leva a esse conhecimento cada vez mais profundo, e quanto mais a gente se conhece, a gente se conecta com tudo que existe. É lindo, é maravilhoso. Verdade. Só para complementar, só para reforçar mesmo, na verdade, é que a gente comentou bastante a respeito de mediunidade, principalmente mediunidade de clarividência, porque é o que as pessoas associam, a questão de abertura do terceiro olho, mas para reforçar, eu até recebi um comentário, não lembro se foi uma mensagem ou um comentário de uma pessoa falando que ouve o podcast, e a pessoa falando que, eu vejo que vocês três têm mediunidade muito aflorada. Eu não tenho, eu não sou médium, tal. E a pessoa estava em dúvida a respeito do despertar dela, estava em dúvida a respeito, inclusive, das intuições, que é justamente a abertura do terceiro olho, você começar a trabalhar a sua interiorização. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar o nosso despertar, que é individual, o caminho é individual mesmo, você começa, sim, a desenvolver todas as suas habilidades, inclusive a abertura do terceiro olho. Mas não significa que a pessoa tenha que ser médium para passar por esses processos. Todos nós somos capazes, e você, sim, começa a desenvolver essa abertura a partir do momento que você começa a desenvolver a sua interiorização e a sua conexão mesmo consigo mesmo, com o seu eu maior. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente. Pra gente é sempre um prazer fazer esses podcasts, pelos nossos encontros aqui entre amigas, entre irmãs. Principalmente estar compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente tem aprendido na nossa caminhada. Então, se vocês quiserem deixar os comentários de vocês, sugestões para próximos episódios aqui no nosso podcast, por favor, deixem lá que a gente fica muito feliz de ler e responder para vocês. E o nosso site é o www.somostodosmestres.com, sem o BR, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um. Até os próximos capítulos. Tchau, tchau. Um beijo para cada um, muita paz, muita luz. Muita luz para cada um de vocês sempre. Namastê.